Quem é esse Deus que é capaz de sair da sua realeza, da divindade, da glória do céu? Quem é esse Deus que desce, que se faz homem? Quem é esse Deus que, por tanto amor que Ele tem à sua criação, especialmente aos homens e às mulheres, Ele é capaz de se entregar totalmente? Quem é esse Deus? Quem é esse Deus que permite ser surrado, ser açoitado, ser crucificado numa cruz por amor? Quem é esse Deus que, olhando para toda a história da humanidade, Ele vai dizer: eu faço isso por causa de vocês? Hoje o profeta Isaías nos mostra quem é esse Deus. O homem chagado, o homem ferido. Esse homem é Jesus Cristo. Quem é esse Deus? É Jesus Cristo. Esse homem que lá no Antigo Testamento, Isaías já profetizava do que iria acontecer, acontece na paixão de Cristo. Jesus cai no mínimo 3 meses. Não tem mais rosto, beleza, não tem mais a beleza. Foi açoitado, foi machucado, cuspiram nele, colocaram uma coroa de espinho, zombaram dele, fizeram com ele o que não se faz com um animal, levando para um lado e para o outro, colocaram ele exposto nu. Nós católicos, pela nossa sensibilidade, nós colocamos ali alguns paninhos em Jesus, mas Jesus estava nu. E agora você pode perguntar quem é esse Deus, porque você sabe a resposta. Foi ultrajado, sim. Quis apanhar? Quis sofrer? Não. Não era o objetivo de Jesus. Mas se perguntasse para Jesus naquele momento: o Senhor passaria por tudo isso de novo? Ele iria responder: eu quero passar por tudo de novo por causa de você. Vai dizer o profeta que todo o sofrimento dele por causa do nosso pecado. Gente, Jesus sofreu o que era para a gente sofrer. Jesus carrega o peso que nós deveríamos carregar. Jesus carrega sobre si toda essa chaga. Jesus carrega sobre si toda essa forma de ferida que eu e você deveríamos carregar. Porque nós somos pecadores, Ele não é pecador. Porque nós invocamos o mal na nossa vida, Jesus sempre traz o bem. Mas aí fica a pergunta: por que fizeram isso com esse homem? Será que nós encontramos alguma justificativa sensível, moral, ética, política, religiosa? Por que fizeram isso com Jesus? Eu fico pensando agora lá na mente de Maria, ela perguntando: por que estão fazendo isso com o meu filho? Para quem está rezando às 7 dores conosco e na madrugada, estamos meditando isso. Maria questiona: por quê? Vamos entrar agora na mente de Maria. Vamos fazer uma viagem. E fazendo essa viagem a partir do pensamento de Nossa Senhora e de tudo aquilo que ela viu o seu filho fazer. Será que Jesus foi açoitado? Será que Jesus foi crucificado? Será que Jesus foi morto? Porque naquele dia que Maria estava lá na festa, e naquela festa de casamento faltou o vinho, será que foi por isso que mataram Jesus? Porque Jesus trouxe alegria para aquela família, e o vinho para os judeus é o sinal da alegria. Ontem vocês, quem estava na missa, ou quem participou pelas redes sociais, perceberam a grande explicação. O vinho era o sinal da alegria, faltou o vinho, e Jesus transforma água em vinho. Será que mataram o nosso Senhor porque Ele fez o bem, porque Ele amava?
Será que mataram Jesus porque um dia chegou 10 leprosos na frente dele, ainda que à distância, e falou: cura-nos, dê-nos a cura, e Jesus curou? Tudo bem que só um voltou para agradecer, mas Jesus curou. Será que mataram Jesus por esse bem que ele fez? Será que mataram Jesus porque ele curou a filha de Jairo, que não era um judeu, que era um romano? Será que mataram Jesus porque ele ressuscitou aquele filho da viúva, quando é aquela procissão de velório, ele falou: não, levanta, menino. Será que mataram Jesus porque ele fez o bem também de ressuscitar aquela menina? Talita cum, levanta, menina, acorda, vamos para a vida. Será que mataram Jesus por esse bem que ele fez? Será que mataram Jesus porque ele expulsou o demônio? Porque ele melhorou, ele não só melhorou, ele trouxe um reviravolta na vida de pessoas que andavam no pecado? Será que mataram Jesus porque ele perdoou aquela pecadora, aquela mulher adúltera? Será que mataram Jesus porque um dia chegou uma sírio-fenícia e pediu a cura para a filha, e como ela não era daquela parte ali, uma judia de fato, né, digamos assim, aí Jesus fez o bem para ela, ainda que ela disse assim: Senhor, eu também sou um cachorrinho, eu permito ser chamado de cachorrinho, sim. Por quê? Porque os cachorrinhos comem das migalhas do pão que cai da mesa. Será que mataram Jesus porque aquela mulher com 12 anos de hemorragia chegou até ele, tocou ali, lá embaixo, lá na beirada, lá no canto, na orla do manto de Jesus, e naquele momento ela foi curada? Será que mataram Jesus pela ressurreição de Lázaro? Será que mataram Jesus porque ele andou o tempo todo fazendo bem? Então digo para vocês, aqui a gente poderia lembrar, como vocês são católicos, lê a Bíblia todo dia, vocês conseguem lembrar muitas coisas que Jesus fez. Eu pergunto, qual foi o preço da morte de Jesus? Por amar. Esse foi o preço. Jesus morreu porque amou. Quem ama, gente, morre cada dia um pouquinho por causa do amado. Você que é pai, você que é mãe, já cansei de falar isso, você sabe disso? Todo dia você morre um pouco por causa do seu filho, da filha, do esposo, da esposa. Todo dia a gente vai morrendo um pouquinho. Amar é negar a si mesmo. Amar é aceitar a perder. Amar é dar o melhor que você tem por causa do outro. Jesus morreu por isso. Jesus morreu porque ele amou demais. Jesus morreu porque ele curou demais. Jesus morreu porque ele perdoou demais. Jesus morreu porque o amor dele era tamanho que a forma dele provar que o amor dele conseguia superar qualquer obstáculo era ele olhar para toda a humanidade e falar: foi por você, foi por você, foi por você que eu aceitei apanhar, foi por você que eu aceitei aquelas dores, foi por você que eu aceitei a coroa de espinhos, foi por vocês, foi por cada um de vocês que eu aceitei as bofetadas, foi por cada um de vocês que eu aceitei rasgarem o meu corpo. Foi por amor, foi por vocês. E a pergunta que ainda tem que ficar agora no nosso coração: quem é esse Deus? E quem eu sou para esse Deus? Oh, meu irmão e minha irmã, esse Deus apresentado é Jesus Cristo. E quem sou eu? Eu sou aquele que deveria carregar a dor da cruz. Eu sou aquele que deveria carregar as feridas do pecado. Eu sou aquele que deveria carregar a carga de todo o mal que eu faço todo dia. E todo dia a gente vai matando Jesus no nosso coração. Nós só temos uma proposta nessa sexta-feira. Porque neste horário, por fuso horário,
Neste horário, a terra já estava escura, havia terremotos, os mortos começaram a ser vistos andando na cidade. Por quê? Porque quando mataram Deus, toda a natureza, inclusive a própria morte, perdeu o poder sobre si. Em Jesus, a morte perde o poder. Sagrada Escritura. Os mortos começaram a sair, digamos assim, dos túmulos e começaram a andar na cidade. Terremoto, trovão, tempestade. A natureza está negando o que o homem fez com Cristo. Quem é esse Deus? Você já sabe quem é. E foi por você que Ele fez tudo isso. E o que é que você vai fazer agora?